Bem-vindo, bem-vinda ao PNR Educação. Eu sou a Vanessa Nascimento, te convido a embarcar com a gente neste novo canal. E hoje, quem está aqui nos nossos estúdios, Ismael Luz. Ismael, obrigada, viu? De nada, imagina. Olha só, o Ismael é fundador, idealizador e continua sendo professor do Colégio PNR. Como que foi toda essa sua história? Você era moleque, né, Ismael? Sim. Bem, vamos lá. Vou tentar explicar em detalhes, mas sem prolongar demais. Eu sempre tive muita curiosidade quando era garoto. Né? Era sempre um menino inventivo, gostava de montar brinquedo, criar coisas, gostava de animais. Então, sempre tive essa curiosidade muito dentro de mim. E eu não sei exatamente de onde veio, né? Esse meu perfil de buscar respostas, de buscar realmente trazer explicações para aquilo que eu tinha de curiosidade. E isso, depois de uma trajetória, hoje mais velho, compreendendo a minha trajetória, eu consigo entender que essa ideia, essa vontade, esse entusiasmo de aprender e de ensinar já estava em mim desde enquanto eu era garoto, né? Eu nunca fui um bom aluno durante os períodos de escola, nunca tive um grande diferencial em relação aos outros meninos, outras meninas, mas eu gostava de aprender. Nunca tive dificuldade em matemática, nunca tive dificuldade em português, mas não era nenhum tipo de aluno brilhante, nenhum tipo de aluno de destaque. Estudei escola pública a vida toda, fui muito bem alfabetizado, né? Aprendi a ler muito bem, a fazer contas muito bem, de certa forma a me expressar muito bem, mas nunca com uma profundidade muito grande. Eu gostava vamos dizer assim, bailar, né? Por várias áreas do conhecimento, mas nunca tive nenhum tipo de profundidade. E isso foi até os 17, 18 anos. Sempre um garoto mediano, mas muito curioso, muito aberto para as informações que iam chegando para mim. A partir do momento que eu terminei o ensino médio, foi quando eu senti que eu precisava de um pouco mais de profundidade. Ficar simplesmente no campo da superficialidade e sem um propósito já não era mais vantajoso. Eu precisava entender realmente para onde os meus esforços iriam apontar. Né? Você saiu do ensino médio e já foi para a faculdade ou não? Você foi fazer cursinho? Como que foi essa sua trajetória? Eu terminei o ensino médio como eu disse, um garoto assim, sem muitos projetos, sem muitos propósitos. E a partir do momento que eu terminei o ensino médio, que não foi um ensino médio muito bom, o ensino fundamental foi bom, sim, na escola pública. O ensino médio não foi muito bom. E a partir do momento que eu terminei o ensino médio, eu voltei, então, os meus interesses, os meus olhos para uma carreira que pudesse me abrir portas, que seria o vestibular. Foi aí que eu comecei a entender que havia a possibilidade de fazer vestibular, de que era possível ter uma carreira. Por volta de 17, 18 anos, que eu fui entender que o ITA ficava em São José dos Campos. E isso me chamou muita atenção. E aí eu fui fazer um cursinho para vestibular aqui na região do centro, né, da cidade de São José. Descobri alguns alunos do ITA. Na época eu tinha 17, 18 anos. Esses alunos tinham também por volta de 17, 18 anos. E eles eram professores. Aliás, deixa eu só fazer uma correção. Os professores do cursinho tinham também por volta de 17, 18 anos. Então, que eram alunos do ITA, né? Que eram alunos do ITA. E continua ainda, né? Tem ainda esse cursinho dos alunos do ITA. Tem o cursinho dos alunos do ITA. Não era exatamente esse cursinho que eu fiz, mas era mais ou menos dentro desse projeto. Então, os alunos do ITA me deram a aula durante alguns meses, né, nesse cursinho, que ficava aqui no centro. E aí eu fui despertando por esse interesse, né, pelo ITA, por outras faculdades, por física, por matemática. Eu tive, de certa forma, uma epifania. Né? Eu fui assim, impactado, tive um grande impacto quando eu soube, né, que era possível fazer faculdades fora de São José, que era possível aprender coisas novas. E ali foi quando realmente houve uma virada de chave. E esse novo Ismael, né, professor, dedicado, curioso, começou a surgir com mais força ainda. Então foi basicamente a partir do momento que eu passei a fazer o cursinho, que as portas começaram a se abrir e eu fui construindo essa nova personalidade, que é a personalidade do estudo, da curiosidade, do desafio para provas. Então, a partir daí, eu não parei mais. Né? Respondendo a sua pergunta, a partir daí eu comecei a mirar no vestibular, nas faculdades e não parei mais de estudar. Nesse primeiro episódio, a gente está conhecendo um pouquinho do Ismael e um pouquinho dos desafios da educação.
Ismael, você falou que estudou em escola pública e aí na escola pública não tem. Eu não sei se antigamente, pelo menos na minha época, nós somos contemporâneos, não tinha muito essa tendência de fazer vestibular, fazer faculdade, mas eu percebo que nas escolas particulares tem essa pegada, né? Pelo menos na minha época era assim, as escolas particulares preparavam os alunos para o cursinho e para o vestibular, e a escola pública não. Hoje, atualmente, você percebe isso sendo dessa forma ainda ou mudou? Você vê uma evolução em cima disso? Hoje, o diferencial da escola pública é que dentro das possibilidades de vestibular, existe o que é chamado de provão paulista. Então, o provão paulista é uma forma de acesso à universidade pública para o aluno de escola pública. Então, o aluno de escola pública ele pode fazer o provão paulista no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano. Ele tem uma pontuação, um score diferenciado, então ele vai competir somente com alunos de escola pública. Então, esse é um grande acesso, uma grande oportunidade para quem é de escola pública. E nem todo mundo aproveita isso. Eu vejo alguns casos de alunos que são de escola pública que não fazem, né, essas provas do Provão Paulista e acabam abrindo mão de ter um acesso à faculdade por meio desse mecanismo. Eu nem sabia que existia esse mecanismo. Para mim, na minha cabeça, só tinha Enem. Justamente. Então, o aluno hoje ele tem algumas possibilidades. O aluno de escola pública ele pode fazer o Enem, depois que ele terminar o ensino médio, ou durante o terceiro ano, né, do ensino médio. E também, se for de escola pública, ele vai fazer o Provão Paulista e vai competir não pelo Enem, ele vai competir com alunos que fizeram o Provão Paulista e alunos que são da rede pública. Então, é uma oportunidade muito valiosa para quem é aluno de rede pública. Isso é um incentivo que não tinha na nossa época. Isso é um incentivo, grande incentivo, o diferencial é esse, que não tinha na nossa época. Lá atrás, depois que você fez o cursinho, como que você decidiu pela engenharia? Conforme eu fui me desafiando, eu também fui descobrindo sobre mim. E a partir do momento que eu entendi, eu descobri, né, esse gosto pela matemática, esse gosto pelas matérias de exatas, porque é fascinante. Uma aula de física bem dada, uma aula de matemática bem dada, de química bem dada, ou como qualquer outra aula bem dada, fascina, né? Então eu fui, de certa forma, impactado por essas aulas, por esses professores. E ao me desafiar, eu percebi que eu gostava muito de matemática. Eu passei a gostar muito de matemática. E a partir daí, os desafios foram sendo colocados, eu fui avançando bem lentamente, né, em relação aos vestibulares. E em algum momento dessa minha trajetória de aluno, eu percebi que eu gostava também de ensinar, né? Eu já tinha aprendido o suficiente para passar nos vestibulares, já tinha tido algum êxito nos vestibulares. Eu já tinha passado em Física, na faculdade da Unesp de Guaratinguetá. Depois eu passei em alguns concursos públicos aqui regionais. E o interesse pela vida de estudo foi só aumentando. Então, a partir do momento que eu dominei a matemática, abriu esse horizonte de poder também ganhar a vida como professor, ganhar a vida como um instrutor de curso preparatório. E foi aí que começa a minha trajetória, então, como professor, como empreendedor na área da educação. Eu percebo que tem muita gente que gosta da área de educação, que gosta de dar aula, que quer ser professor, mas que chega na sala de aula, o aluno não entende muito bem o que o professor fala. É um dom? Se aprende a dar aula? Eu acredito que, vou parafrasear o Aristóteles agora, né? Ele dizia que nós nos tornamos aquilo que nós fazemos. Então, a partir do momento que você pratica, né, independente do que seja, você se torna melhor naquilo que você faz. E eu já estou em sala de aula desde os 20 anos. Eu tenho 42, eu faço 42 no mês de julho. Então, são 22 anos de sala de aula. Então, consequentemente, pelo tempo dedicado, pela prática, pela forma como nós vamos ganhando essa experiência, se há um dom, esse dom vai se apurando, vai ficando cada vez melhor. Eu acredito que no primeiro momento há que haver, a necessidade de haver um desejo em ensinar, e a partir do momento que você se dedica constantemente, você se torna um professor melhor. Assim como se torna um músico melhor, um pai melhor, um pintor melhor, é preciso a prática. Eu acredito que não há só um dom. Há um dom, mas a prática é necessária. O PNR começou com a pegada do cursinho, né? Fazendo com que os alunos, sendo preparatório tanto para vestibulinho como para vestibular e depois também outros cursos, né? Como que foi essa transição do cursinho pro colégio e, enfim, é isso, essa questão da transição. Eu queria falar um pouquinho. Da evolução, Da né? evolução. Evolução do projeto. Bem, vamos lá.
Eu abri a empresa quando eu tinha por volta de 25 anos, não tinha experiência nenhuma com gestão, não, eu ainda não era um grande professor, um bom professor, eu era um jovem que gostava de dar aula, com as minhas dificuldades, deficiências, em sala de aula, com os meus sonhos, né? E dentre os sonhos que eu tinha na época, um deles era ser dono de uma escola, de um curso. Então eu fui até o Paço Municipal, aqui em São José, abri o CNPJ, saí da salinha lá da prefeitura, com o CNPJ aberto, ou seja, eu me tornei um empresário naquele momento, né? Bastou abrir o CNPJ. E aí eu me peguei com a seguinte pergunta: o que eu faço com isso agora, né? Eu tenho um CNPJ, tenho aqui uma anuidade para ser paga, e o que eu faço com isso? Foi então que eu resolvi abrir uma sala de aula com 24 metros quadrados na época, na rua do Fórum Antigo, aqui em São José. A partir do momento que eu comecei a dar aula particular naquele momento, os alunos começaram a chegar. Eu não fiz nenhum tipo de grande campanha, até porque eu não tinha muito dinheiro para investir em marketing, nada disso, era muito precário. Os alunos começaram a chegar e eu percebi que realmente havia um mercado para aula particular, né? Muito forte. Então eu fiquei 3 a 4 meses trabalhando nessa sala pequena, de 24 metros quadrados, e recebi um convite para vir para o ponto atual onde nós estamos hoje. Então eu saí dessa sala pequena e vim, né? Passei a trabalhar nesse endereço que a gente tem hoje, que é onde é o colégio. Segura aí. Eu tenho um desafio para você. Se você foi aluno do Ismael lá no começo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Comenta aqui, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, vai falando, fazendo a propaganda. Você tem contato com algum aluno? Tenho contato com muitos alunos. Eles se formaram, tem algum foi um destaque? Que só assim, nossa, esse me deu trabalho lá no cursinho e agora é um destaque. Justamente, quando a gente iniciou então os projetos de vestibulinho, os alunos começaram a chegar em grande quantidade, né? Eu deixei de dar aula só particular, para alunos de aula particular, passei então a dar as aulas dentro do projeto do cursinho pré-vestibular. Essa foi a primeira evolução. E a partir do momento que foram chegando os alunos para o vestibulinho, as aprovações foram acontecendo. Então, nós aprovamos, no primeiro ano foram 4 alunos aprovados no Colégio da Embraer, no segundo ano foram 10, depois 15, 20, 23. E ao todo, ao longo de 10, 12 anos de preparação, aliás, ao longo de 16 anos de preparação, esse é o nosso 16º ano, nós aprovamos mais de 315 alunos, só no Colégio da Embraer. Só no Colégio da Embraer foram aprovados mais de 315 alunos. Fora Instituto Federal, ETEC, Enem, vestibulares, concursos públicos. Então, o número de aprovados já ultrapassou 1.000, né? Mais de 1.000 alunos aprovados ao longo desses 16 anos. E a última grande evolução agora, que nós passamos recentemente, foi transformar o vestibulinho, o curso de vestibulinho e de vestibular, para um colégio, né? Então, uma grande virada de chave. Nós não somos somente um curso regular, um curso livre. Agora, nós temos realmente uma responsabilidade que é formar alunos. Então, o aluno passa pelo cursinho. Quando ele tem interesse em ficar conosco no ensino médio, ele fica do primeiro agora, tem a oportunidade de ficar do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E concluindo dando a minha resposta em relação à sua pergunta. Todos os anos, nós, de alguma forma, ficamos mais próximos de alguns alunos ou outros, né? Então, eu tenho um aluno que já se formou na escola da Força Aérea, que é piloto de avião. Nós temos alunos que são médicos, nós temos alunos que são arquitetos, engenheiros, artistas. E alguns acabam ficando mais próximos da gente, ou por empatia, ou por alguma outra razão. Existem laços ali que são formados e construídos e que duram muito. O tempo todo que a gente está aqui trabalhando, eu tenho alunos de 16 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Isso é muito comum. Agora, eu como mãe de ex-aluno do Ismael, como é importante essa questão do cursinho, né? O cursinho abre a mente do adolescente para ele poder, às vezes, não sabe, eu tô aqui meio perdido, é um reforço, mas aí começa a abrir a mente para poder estudar mesmo. Eu quero fazer tal curso, eu quero fazer outra coisa. De certa forma, o cursinho acaba suprindo algumas carências da escola, de uma escola que não tenha tanta pegada de cursinho, de vestibular, né? Claro. O diferencial do cursinho é que ele consegue, de certa forma, focar em um objetivo muito claro. Então, quando o aluno vai para um curso preparatório, entende-se que ele tem um objetivo, uma meta, um resultado muito focado. Então, no caso do vestibulinho da escola da Embraer, o aluno, esse jovem que chega ali para a gente de 13, 14 anos, ele vai ter a oportunidade de estudar focado para um tipo de prova específica.
Então, ele não precisa se preocupar com todas as disciplinas que ele vem aprendendo no ensino fundamental, mas sim em alguns conteúdos, em algumas matérias e disciplinas que irão fazer parte daquela prova. E isso, de certa forma, facilita o aprendizado, porque o leque de informações diminui, fica concentrado em alguns pontos, com a ajuda das apostilas, dos exercícios, do professor, dos simulados, dos plantões de dúvida, o aluno começa, então, a obter resultados práticos. Como que esses resultados são medidos? Na hora dos simulados, né? Então, o aluno tem uma série de simulados que acontecem ao longo do ano. A partir do momento que ele vai pontuando nos simulados, ele vai se motivando, ele vai buscando mais recursos, ele vai buscando mais informação, e essa prova que está distante, esse resultado que está distante, começa a ficar mais próximo. O simulado é um índice que ele pode se apoiar, se ancorar em relação ao nível que ele está naquele momento, né? Então, por exemplo, uma prova da Embraer que tem 50 questões, se o aluno começa a fazer 30, 35 pontos, ele já começa a entender que ele é realmente um grande candidato a passar numa prova dessa. E por que o professor de cursinho é mais legal? Todo mundo fala que o professor de cursinho é mais legal, tem uma dinâmica, uma didática diferente. Eu acredito que não é só o professor de cursinho em si, eu acredito que é todo um contexto, né? O fato de ser um curso livre já tira aquele peso do aluno de uma reprovação. Então, o aluno de cursinho, ele entra para fazer o cursinho, ele não tem aquele peso da necessidade de fazer uma boa prova toda semana, porque vai ser avaliado, porque senão ele reprova de ano, o pai e a mãe vai estar ali todo momento medindo os resultados. O cursinho não tem esse peso, apesar de que ele tem, sim, uma responsabilidade que é cobrada por parte do aluno em relação à aprovação no final do ano. Mas o cursinho é um ambiente mais leve. É um ambiente onde o professor tem mais liberdade para brincar, para contar uma piada, para se divertir com os alunos, para se aproximar mais dos alunos. Não tem aquele ritual todo da escola pública ou aquele ritual todo de uma escola particular, justamente porque é um ambiente mais contraído, né? O professor tem essa liberdade para inovar em relação às aulas. Não existe uma cartilha tão rigorosa como um cumprimento de um cronograma quando se trata de uma escola regular, mas sim uma liberdade maior para inovar e para tentar atingir aquele aluno e motivar aquele aluno de uma forma mais leve, vamos dizer assim. Então, acaba sendo um processo natural. Você, no PNR, como que você faz a seleção desses professores? A seleção dos professores, ela, de certa forma, acontece naturalmente desde quando quando começamos o projeto, né? Então, o projeto começou, eu era muito jovem na época, eu tinha 25 anos, e os professores, de forma geral, eram mais velhos do que eu. Então, eu era um jovem empresário, um jovem professor, contratando professores. Em muitos casos, os professores eram mais velhos e mais experientes do que eu. Então, essa geração de professores mais velhos e mais experientes do que eu na época durou durante bastante tempo. Alguns professores ficaram 5, 7 anos com a gente lá. E depois eu fui amadurecendo, fui ficando mais velho também. E, naturalmente, nós recebemos professores de várias áreas, de disciplinas diversas. E, às vezes, num bate-papo, ou às vezes analisando um currículo, começamos a perceber que existem muitos professores bons ainda no mercado. E um simples bate-papo ou, de repente, uma aula a teste, a gente percebe que são bons professores e a gente traz para dentro do time e, naturalmente, vamos construindo com o professor essa carreira, essa forma dele dar aula, que é uma maneira muito peculiar, né? Que é justamente a maneira que o cursinho exige. Ismael, na minha época, na sua também, quando a gente estudava, quando um professor chamava o aluno, quando chamava os pais, tal, na escola, os pais chamavam a atenção do aluno. Hoje tem muito até meme na internet que o professor, o diretor, chama o aluno na escola e aí o pai do aluno briga com o professor porque ele brigou com o aluno. Como que você vê essa questão, essa mudança de comportamento do pai do aluno e o aluno? Tá. Eu sou pai, eu tenho uma filha de 6 anos. E ela ainda não passou por esse processo, né, de avaliação escolar, de cobrança pedagógica, de aprendizado. É muito nova. Então, eu não tenho essa experiência vivida, né? Eu não vivi essa experiência do lado de cá como pai. E do lado de lá, como professor e como mantenedor, como fundador de colégio, eu já passei por algumas situações onde eu aplicava determinada tarefa pro garoto, né? Pro garoto, o garoto ia para casa e comentava com a mãe que o nível do exercício estava muito fácil, que o professor não estava pegando pesado, que era um cursinho, de certa forma, superficial.
E aí a mãe vinha até a escola e questionava, olha, por que que não está sendo cobrado, né? Por que que a cobrança não é tão elevada? Por que que você está pegando leve? E aí eu tentava explicar. Em alguns casos a mãe ou o pai exigia que eu desse uma tarefa maior. E aí eu, às vezes, dava uma tarefa maior para tentar equilibrar, né, essa solicitação. E aí na semana seguinte a mãe voltava dizendo que estava muito elevado o nível do conhecimento. E aí tinha que tirar o chapéu para mim, o professor em si, né? Porque às vezes o pai ele entende um modelo de educação, um modelo de instrução que na prática não funciona. O professor está o tempo todo com o aluno, ele conhece o aluno, ele sabe se o aluno vai conseguir resolver o nível A, B ou C de dificuldade. E cabe ao professor. O professor ele é o profissional, ele é o educador. É ele quem sabe como realmente conduzir essa evolução do aluno. Então, tem de todos os tipos existem todos os tipos de pais e mães em relação a isso, a esse questionamento, a essa proteção demasiada em relação ao filho. Mas existem também, eu acredito que a grande maioria dos pais confia na escola, confia nos professores, confia nos educadores. E a minoria, às vezes, acaba exigindo um pouco mais e às vezes sem realmente ter uma atenção devida para o caso. A gente falou bastante de vestibulinho, de vestibulares, mas agora o PNR está trabalhando com a questão de colégio mesmo, Sim. né? Do ensino médio. Ensino médio não é técnico. Vamos lá, ensino médio. Nós inauguramos o ensino médio em 2025. Em janeiro de 2025, inauguramos com 20 alunos. Agora, no meio de 2026, já temos 150 alunos. Então, foi uma explosão, né? Eu posso afirmar isso com todas as letras. O cursinho começou em 2010, 2011, levou em torno de 5 ou 6 anos para amadurecer e se transformar numa potência. Nós chegamos no cursinho a ter mais de 350, 400 alunos no cursinho. O colégio, ele se mostra muito mais capaz de trazer realmente esse aluno interessado em estudar com a gente no ensino médio, dado que em um ano nós crescemos praticamente 6, 7 vezes. Né? De 20 alunos passamos para 150 alunos. Um crescimento explosivo. A maioria dos alunos já foram alunos de cursinho ou são alunos que vieram das escolas, enfim? Por incrível que pareça, a maioria dos alunos do ensino médio não são alunos de cursinho. A maioria não veio de cursinho. São alunos que alguns fizeram escola particular, alguns fizeram escola pública, e a forma como nós temos que conduzir o colégio, ela é muito mais sensível, muito mais... nós precisamos de um controle muito maior sobre resultados, sobre notas, sobre presença, sobre a questão emocional, sobre a questão cognitiva do aluno. Então, é um projeto totalmente diferente do que a gente fazia e ainda faz em relação ao vestibulinho e vestibular. Agora não é tão leve, né? Como não é tão leve, agora exatamente. Você tem que realmente pegar no pé. Exatamente. E isso fica muito nítido quando você mesma disse, né? Que o professor de cursinho parece ser mais legal, né? Do que o professor do ensino regular. E nós percebemos essa diferença na própria fala do aluno. O aluno, quando vai para o cursinho, ele fala, pô, legal, o cursinho é divertido, só que ele não diz a mesma coisa em relação ao ensino médio, porque ele ainda é imaturo, porque a gente sabe que tem muitas provas, tem uma cobrança maior em relação a isso, tem toda uma ortodoxia, um começo, meio e um fim, para que esse aluno possa cumprir. Então, o trabalho do ensino médio hoje, ele é muito mais profundo, exige muito do aluno, muito da família presente, muito dos professores. É um trabalho diferenciado em relação ao vestibular e ao vestibulinho. Não tem como comparar uma coisa com a outra. E como fica a cabeça do Ismael? Eu falei, né, que hoje a gente vai falar um pouquinho do Ismael e um pouquinho de educação. Como que fica a cabeça do Ismael que foi criado para ser professor? Você gosta de ensinar, de lecionar. Sim. E agora, você está sendo um empresário? Como que fica isso? Justamente. Então, aos poucos, Vanessa, eu tenho deixado a sala de aula. Né? Com dor no coração? Com muita dor no coração. Então, assim, porque estar em sala de aula significa promover relações humanas. Você conhece o aluno, você conhece a dificuldade dele, você conhece o senso de humor dele, você conhece a família dele em alguns casos. Então, você, de certa forma, em sala de aula, você é bombardeado de emoções e de sentimentos que você não tem quando você simplesmente se torna um gestor. Então, hoje, aos poucos, eu estou deixando a sala de aula.
e me tornando cada vez mais um gestor da operação como um todo, né? Nós temos um colégio, temos o vestibular do Enem, os vestibulinhos, os cursos digitais, as aulas particulares, e eu não ministro aula em praticamente nenhuma dessas frentes mais, justamente porque agora eu estou fazendo a gestão da empresa. Mas ao ver os alunos do corredor, eu sinto um estranhamento, porque eu não sei quem são. Né? Eu sei que são os meus alunos, eu sei que eu estou promovendo a educação para as famílias e para os alunos, mas eu não tenho uma conexão direta com eles. Né? Eu tenho dado poucas aulas, em número suficiente para me colocar em sala de aula, eu não abandonei totalmente, mas são aulas diferentes, assim, eu dou um plantão de dúvida, eu dou um workshop, às vezes, sobre filosofia, alguma coisa nesse sentido. Mas estar realmente em sala de aula, dando uma formação completa para o aluno, eu não tenho participado, com dor no coração, como você falou, mas eu sei que é necessário, e se em algum momento puder voltar, eu estaria pronto para voltar, com certeza. Que aula que você não abre mão de jeito nenhum? Com certeza, matemática e filosofia. Matemática e filosofia. Matemática e filosofia. E você em casa deve estar se perguntando, mas o que matemática e filosofia tem a ver uma com a outra? Tem tudo a ver, né, Ismael? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu vou falar um pouco sobre a origem, né, desse casamento entre filosofia e matemática. Começa na Grécia Antiga. Platão é um dos grandes ícones, né, desse pensamento lógico formal, onde ele entendia a matemática como uma forma de melhorar o raciocínio, melhorar a lógica das operações, e por meio do estudo da matemática, as verdades eram acessadas. Então, por exemplo, quando nós estudamos matemática de forma geométrica, né, estudando a geometria, o que é a geometria? São figuras. Né? Por exemplo, você tem o círculo, você tem o quadrado, você tem o triângulo, são figuras. Essas figuras, elas podem ser desenhadas em um papel, mas essa figura também existe na sua mente. Ela não está simplesmente desenhada no papel. Você consegue imaginar um triângulo na tua cabeça. Você consegue imaginar um círculo na tua cabeça. Um quadrado, uma reta, uma figura geométrica. Isso significa o quê? Que existe uma relação do mundo sensível, que é o desenho real feito no papel, isso é o que ele chamava de mundo sensível, e do mundo inteligível, que é a capacidade de você trazer essa imagem para sua mente. Então, a matemática, ela faz essa ponte entre aquilo que é real e desenhado e construído no mundo que nós conhecemos e aquilo que é imaginado, aquilo que é entendido pelo homem, aquilo que é o seu próprio raciocínio. Então, a matemática é justamente essa tecnologia, essa técnica, que faz com que a realidade encontre algo de comum, algo que seja relativo aos pensamentos. A forma de conectar o mundo do pensamento com o mundo da realidade passa pela matemática. Assim como passa pela gramática, assim como passa pela música, né? Nós, quando percebemos uma música, você percebe essa música no campo da realidade, onde o instrumento ali está emitindo aquele som, aquela vibração, mas você consegue lembrar da música. Então, a música é a realidade e ela pode ser rememorada. E é justamente a matemática. A matemática é isso. Mas por que tem tanta gente com dificuldade em matemática e para pensar não? Os filósofos, pensadores de plantão, mas quando vai para a matemática, para os cálculos, tem essa dificuldade? Os alunos em si, eles apresentam dificuldade naquilo que eles não conseguiram se dedicar muito. Essa é uma experiência que eu tenho. Quando o aluno tem tempo para se dedicar para uma determinada habilidade, ele pode ser mais rápido ou mais lento para adquirir aquele conhecimento. O que acontece é quando o aluno não tem tempo suficiente para dedicar em relação àquela disciplina. E aí isso se torna realmente um pesadelo, porque ele precisa aprender num espaço de tempo curto para fazer uma prova, para ser avaliado e para conseguir determinada realização. Quando você separa o aprendizado para um fim e começa a trabalhar no aprendizado, quando você tira o aprendizado como um meio e passa a trabalhar o aprendizado como um fim, você consegue tirar desse aluno mais profundidade e fazer com que ele aprenda mais. Eu vou tentar explicar isso na prática. Se um aluno tem um tempo suficientemente grande para se dedicar para a matemática, sem uma cobrança em relação a para que aquilo serve, ele vai aprender com muito mais prazer do que se ele tiver pouco tempo para aprender matemática, para aplicar aquilo numa prova que às vezes ele não sabe nem para que está servindo. Então, todos os alunos, acredito que têm condições de aprender todas as disciplinas, de matemática a física quântica, de música a geografia, mas é necessário que haja tempo, bons professores
e uma dedicação por parte do próprio aluno. E é claro que tem a questão da aptidão. Tem gente que tem mais talento para uma área, menos para outra, né? Isso também não desmerece o aluno em nenhum ponto. De forma nenhuma. Existem múltiplas inteligências, né? Você tem inteligência matemática, inteligência espacial, inteligência comunicativa, inteligência de todos os tipos, né? Então, é necessário que o aluno, lógico, ele desenvolva todas as suas formas de inteligência e, obviamente, ele vai se destacar mais ou menos em uma habilidade ou outra. É impossível você dominar todas as inteligências, né, humanas disponíveis. No colégio, no PNR, vocês têm alguma técnica para desenvolver isso do aluno ou para tirar isso do aluno? Eu lembro que pelo menos eu fiz testes vocacionais. É aplicado esse tipo de teste? Tem alguma técnica? Hoje, o colégio, como ele tem uma história pequena, nós estamos introduzindo aos poucos metodologias e possibilidades a partir do momento que a gente está conhecendo os nossos alunos, né? Então, nós não conhecemos ainda os nossos alunos a fundo, porque os alunos estão com a gente há 1 ano e meio. Então, nós estamos entendendo caso a caso, tentando dar orientação para os pais, orientação para os alunos em relação à forma como ele vai se desenvolver. Lembrando que o ensino médio é o último momento da vida desse aluno que ele vai receber as informações e o conhecimento de forma abrangente. O ensino médio ainda é um ensino generalizado. Ele vai de geografia à redação, de matemática à biologia. Então, ele vai ver todo um panorama de informações do mundo científico e do mundo acadêmico, sem especificar nada, sem aprofundar em nenhuma disciplina. Então, a partir do momento que ele começa o ensino médio, ele faz a varredura, vamos dizer assim, no mundo da ciência, faz a última varredura no mundo do conhecimento que está disponível para ele, para que a partir do ensino médio ele possa especificar, para que quando ele for, né, para a faculdade, ele possa se especializar em uma área. Ele não vai mais ter oportunidade de olhar para tudo. Então, o ensino médio é muito importante porque é o último momento desse aluno em que ele olha para tudo e diz, olha, eu gosto mais disso e não gosto disso. E depois que ele sai do ensino médio, ele precisa especializar. Ele vai estudar engenharia, ou seja, matemática, física. Ele vai estudar comunicação, retórica, escrever um bom texto. Então, é importante a gente, aos poucos, ir conhecendo o aluno para que, caso a caso, seja tratado o aspecto que ele mais tem dificuldade e o aspecto que ele tem mais facilidade. Basicamente é isso. É importante que o aluno e que os pais também se conheçam, Claro. né? Aproveitando essa sua deixa, o que você acha desse modelo brasileiro, né? Porque às vezes e agora mais com esse crescimento de streaming, a gente tem acesso a outros tipos de estudo, né? Outros tipos de colégios e países. O que você acha desse modelo brasileiro? Porque a gente percebe no exterior que logo, desde cedo, já é incentivado, já é encaminhado. Olha, você pode escolher essa disciplina, você tem essa liberdade. Aqui no Brasil, não. Como você vê isso? Sua opinião? Em relação ao modelo mesmo, esse modelo que você falou assim, o ensino médio é mais abrangente, você pode olhar tudo e depois, na universidade, na faculdade, você vai afunilar. Como que você vê esse modelo? Eu acredito que o modelo brasileiro tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem as suas incoerências. E se eu, enfim, né, pudesse mudar o modelo de ensino, obviamente eu faria algumas correções, sem alterar totalmente o currículo. Obviamente eu não faria isso, né? A minha crítica em relação ao modelo brasileiro é justamente o fato de tratarmos as matérias de exatas como se fossem mais importantes do que as matérias que são ditas chamadas humanas. Então, o que eu acredito ser o melhor modelo também é o modelo grego, também é o modelo clássico, que seria ensinar para esse aluno muita arte nos primeiros anos, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio. Muita arte, muita música, muita poesia, muita leitura de textos clássicos, fazer com que o imaginário desse jovem, dessa criança, seja realmente trabalhado, aprofundado e que ele possa ter muitos elementos de criação na sua memória. Esse seria o primeiro passo, né? Para que ele possa desenvolver realmente a sua criatividade. O segundo passo seria trabalhar a retórica desse aluno, ou seja, fazer com que esse aluno passe a criar coisas. Então, no primeiro momento, você incentiva, inocula-se essa quantidade de informações do campo imaginário, do campo fantasioso, do campo criativo, e depois você permite que ele possa criar de acordo com a sua maneira de se expressar, por meio da fala, por meio do desenho, por meio da criação musical, por meio dos esportes.
Seria a segunda etapa do conhecimento, a segunda etapa da educação. A terceira etapa seria fazer com que ele seja confrontado frente aos seus argumentos. Então, na primeira etapa, você desenvolve a educação criativa. Na segunda, você testa esses alunos, permite que ele possa se expressar. Numa terceira etapa, você confronta com outras opiniões, com outras ideias, com outras maneiras de entender o mundo. E, por fim, você permite que ele possa, a partir da lógica, da análise realmente mais, vamos dizer assim, da análise mais profunda das verdades que existem, que podem ser acessadas por meio da lógica matemática, por meio da ciência física, por meio da ciência química, por meio das ciências como nós entendemos como um todo. Então, de forma geral, o aluno tem que passar pela fase da criação, ele tem que passar pela fase da expressão, ele tem que passar pela fase do confronto de ideias e, por fim, ele tem que acessar as verdades que estão disponíveis. Quando eu digo verdades, eu estou me referindo às ciências, né? Metodologias de aprendizado, metodologia de ensino, produzir teorias, produzir teses universitárias, criar realmente o que a gente chama hoje de mundo acadêmico. E a escola, de certa forma, ela castra essas etapas e apresenta para o aluno, muitas vezes, ou tudo de uma vez, ou de uma forma onde um lado da balança pese mais que o outro, sem que haja um crescimento linear, tendendo a um projeto que seja realmente coroado com a verdade. Porque o que é ensinar se não for, de fato, uma busca pela verdade? Existem verdades no mundo que uma criança, um jovem, precisa acessar. Eu não acredito que a educação ela deve ser relativizada. A educação, em última instância, ela precisa humanizar. E humanizar é encontrar a verdade, a sua verdade interior. O que eu sou, né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde realmente eu devo olhar? E qual é a minha ação no mundo? E tudo isso passa pelo campo da ética, pelo campo da moral, pelo campo da verdade. É isso que eu acredito ser educação. Dentro dessa ideia que você tem do sistema ideal, o que você poderia mudar, né? O Ismael comentou, infelizmente eu não posso mudar, mas vai que você possa. Esse pouquinho, o que você consegue fazer dentro do PNR? Desse seu sonho, dessa sua vontade, desse modelo ideal, o que você coloca no PNR? Quando eu tenho a oportunidade de estar com os alunos, no pouco tempo que eu tenho para falar de um tema mais profundo, como filosofia, ou como sociologia, ou como arte, enfim. Quando há essa oportunidade, o que eu sempre enfatizo para o aluno, que ele é livre. Então, essa é a minha fala cotidiana. Olha, vocês são livres. E justamente por serem livres, vocês têm uma obrigação em fazer algo com a sua própria vida. Você é livre para transformar a si mesmo. Você é livre para buscar realmente um propósito. Ser livre significa ter essa oportunidade de transformar a si mesmo em algo, um projeto que seja realmente verdadeiro. Então, essa é a minha fala cotidiana com eles. Eu não estou preocupado se ele vai fazer uma boa prova de matemática, se ele vai fazer uma boa prova de física. Isso é um resultado natural. O meu propósito maior como educador é fazer com que esse garoto entenda: eu sou livre e eu sou responsável pelas minhas ações. E as minhas ações precisam ter um propósito, precisam servir a mim, a minha família, a minha comunidade e impactar o máximo de pessoas que eu puder com os meus projetos. É sobre isso. Essa humanização, essa maneira de olhar para dentro de si é realmente a educação que eu acredito, né? Não é simplesmente uma educação que não serve para nada. Ela serve sim. Qual é o principal objetivo? O principal objetivo é você entender a si e qual é a sua obra no mundo. Todos nós temos uma obra a ser cumprida. Todos nós temos um projeto a ser desenvolvido. Qual é o seu projeto? A que você serve? Para onde você está olhando? O que você pode fazer que só você pode fazer? Essa é a grande pergunta que eu tenho feito para eles todos os dias, né? Quando eu posso, eu costumo colocar isso para eles. Aliás, esse é o nosso primeiro episódio, PNR Educação. Esse programa tem esse objetivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse programa, ele nasce com o objetivo de provocar os alunos, os pais, a sociedade como um todo, a entender a educação como ela de fato deve ser entendida. Educar é humanizar. E como nós podemos humanizar? É pela arte, é pelas ciências exatas, é pela música, é pela literatura. Existem N caminhos para humanizar, mas o fim da educação é a humanização.
Uma educação que sirva simplesmente para construir coisas, para criar coisas, é uma educação castrada. É uma educação que não cumpre o seu papel. O papel da educação é humanizar, é fazer com que o aluno olhe para dentro de si e diga assim, eu sou alguma coisa e eu preciso cumprir o meu papel, né? A partir do momento que eu tenho esse autoconhecimento, que eu tenho todas essas minhas virtudes trabalhadas, eu serei um ser humano melhor. É sobre isso, a educação é sobre isso. Esse programa é sobre isso também. A gente está aqui aberto a indicações, a sugestão de pauta, a sugestão de professores. Você aluno, você pai de aluno, você professor, vai poder participar aqui com a gente. Para a gente encerrar, Ismael, pelo menos esse primeiro episódio, porque dá vontade de ficar falando aqui o tempo todo, mas terão outros episódios. Eu queria que você fizesse uma amarração aí para a gente encerrar e falando sobre os próximos episódios do nosso PNR Educação. Ótimo. Eu acredito que os episódios que virão, eles com certeza precisam trazer um pouco mais de luz sobre o que é o conhecimento, né? Sobre o que é inteligência, sobre o que é educação. Existem várias formas de fazer com que esses conteúdos fiquem claros para as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, né? Seja para os alunos, seja para os pais, seja para as pessoas que querem estudar, querem conhecer mais o projeto. Então, a grande necessidade que esse programa vem para cumprir, né? É iluminar um pouco mais as pessoas em relação ao que de fato é a educação. Educação não é simplesmente passar em vestibular, educação não é simplesmente fazer provas, educação é muito mais do que isso. E todos os convidados que estarão aqui terão a oportunidade de trazer um pouco mais da sua percepção, do seu conhecimento sobre educação, da sua prática diária em sala de aula, trazendo esse equilíbrio entre teoria e prática. Mas, sobretudo, o programa tem que trazer mais clareza sobre o que é educação e qual é o modelo de educação que tende a ser o melhor, ou o mais adequado, ou o mais justo, o mais equilibrado para as próximas décadas, para os próximos anos, porque as coisas têm mudado bastante. E a educação ela não é algo que não muda, não é algo imutável. Ela pode sim mudar, ela pode e deve, inclusive, mudar, porque as pessoas mudam, a sociedade muda. Mas a educação ela é algo além do que provas, além do que metodologias. Existe uma reflexão mais profunda e o programa está aqui para isso. E a gente vai falar sobre isso ao longo de todo o ano. Ismael Luz, ele foi o nosso primeiro entrevistado, professor, idealizador, fundador do PNR. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a compartilhar, curtir, seguir o canal, ativar o sininho, né? Então, esse foi o primeiro e eu te espero no nosso próximo programa. Tchau, tchau.